Agora, então, a gente vai ver placenta e anexos embrionários dos mamíferos domésticos, ok? Bom, em domésticos, né, eu falei para vocês que os animais, eles não se implantavam no endométrio, né? Na verdade, a maioria dos mamíferos domésticos, eles se desenvolvem dentro da cavidade uterina. Porém, a gente vai ver aqui os vários tipos de implantação que ocorrem na verdade, né? Existe sim alguns animais que têm uma implantação total no endométrio. A gente chama de implantação intersticial, tá? O embrião, ele vai se implantar no endométrio, vai formar cincício trofoblasto, igual a gente viu em primatas. Que animal é esse? O porquinho da Índia, tá? Então, no porquinho da Índia ocorre uma implantação total, como a gente viu em primatas. A gente chama isso de uma implantação intersticial. Então, a placenta dele vai ser uma placenta parecida, né, com a placenta de primatas. Bom, na rata ocorre uma implantação excêntrica. O que é isso? O embrião ele vai se alojar numa fenda da glândula mucosa, tá? Então, ele vai se alojar ali, vai ficar envolvido pelo endométrio, porém ele não se implantou, ele não está dentro do endométrio, ele só está envolvido pelo endométrio. Tá? A gente vê aqui o embrião dentro de uma fenda uterina, tá? Então, não ocorre degradação de endométrio, não ocorre formação de sincício trofoblasto. E em todos os outros tipos de domésticos, a implantação ela é cêntrica ou superficial, ou seja, o embrião ele se adere ao endométrio, mas não se implanta. Então, ele fica aqui na cavidade uterina, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, o embrião e ele dentro aqui da cavidade uterina, ele só está aderido ao endométrio, ele não se implanta. Então, não tem também formação de sincício trofoblasto, ok? Então, a maioria dos animais domésticos, então não forma sincício trofoblasto e a sua placenta, então, vai ser formada apenas por aquele trofoectoderma mural e pelo hipoblasto, tá? E o mesoderma somático extraembrionário. Então, a placenta, ela pode ser classificada de acordo com várias características. Então, a gente vai classificar as placentas de domésticos de acordo com 4 características. Então, a primeira característica é o arranjo das membranas fetais, ou seja, a natureza dos tecidos que compõem a placenta. Então, quais são os tecidos que vão formar a placenta? Segundo, formato da área de junção materno-fetal, ou seja, o formato da placenta. É o formato da interação entre o coro viloso e o endométrio. Terceiro, modelos de tecido de interdigitação materno-fetal. Então, o formato do local de junção materno-fetal. A gente viu que o primata tem forma de cotilédone. Vamos ver nos outros animais. E quarto, a classificação pelas camadas componentes da barreira placentária. Quantas camadas formam a barreira placentária? Então, a gente pode dividir as placentas de acordo com essas 4 características, tá? Então, vamos ver a primeira característica, que é o arranjo das membranas fetais, ou seja, quais as membranas participam da formação da placenta. Então, o primeiro tipo de placenta é a cório-vitelina. A cório-vitelina é considerada uma placenta rudimentar, uma placenta primária, tá? Em que ela vai ser substituída por uma placenta secundária, por uma outra placenta, tá? Essa placenta, então, ela está aqui, ela ocorre entre o trofoectoderma mural, o mesoderma somático extraembrionário e o saco vitelino, tá? Ou seja, é o córion, que é o trofoectoderma mural, com o mesoderma e o hipoblasto do saco vitelino, por isso cório vitelina, tá? Então, essa placenta, ela é uma placenta transitória. Então, em carnívoros, ela vai até 21 dias e depois ela é substituída pela outra placenta. Em equinos, ela vai até a 8ª semana. Em marsupiais, é a única placenta que eles têm, porque depois
o marsupial, né, depois de alguns dias, 13, 14 dias, ele sai do útero e vai para a bolsa marsupial. Tem a única placenta que eles têm, essa placenta rudimentar, tá? Em suínos e ruminantes, o saco vitelino evolui na terceira ou quarta semana e nunca forma uma placenta córeo-vitelina funcional. O saco vitelino já degradou, não tem como ter essa placenta, tá? Então, a gente vê em carnívoros e em equinos. Em suínos e ruminantes, a gente não tem esse tipo de placenta. A segunda placenta, então, é a córeo-alantoidea. Ela ocorre entre o córeo, que é o trofectoderma mural, e o mesoderma somático, e o alantoide. Lembram-se que eu falei que o alantoide ele era muito importante, que ele fazia parte da placenta, tá? Então, essa placenta é a placenta definitiva. Todos os domésticos têm. É a primeira placenta a ser estabelecida, né? A placenta que funciona realmente. Então, apesar de alguns animais terem primeiro essa placenta córeo-vitelina, ela depois é substituída pela placenta córeo-alantoide. E outros animais já têm a córeo-alantoide imediatamente, não chega a ter a córeo-vitelina, tá? E existe a placenta córeo-amniótica, que seria a dos humanos, a dos primatas, né? Que é entre o córion e a cavidade amniótica, tá? Então, a gente considera que seria uma placenta córeo-amniótica, porque a cavidade que ela se relaciona é a cavidade amniótica, né? A gente tem a córeo-vitelina, que se relaciona com o saco vitelino, a córeo-alantoide, que se relaciona com o alantoide, e a córeo-amniótica, que se relaciona com a cavidade amniótica, ok? Bom, em relação à segunda característica, é o formato da área de junção. E lógico que eu estou falando só em relação à córeo-alantoidea, tá? Porque a córeo-vitelina, ela é rudimentar, ela é primária, ela fica por muito pouco tempo, ela não tem um arranjo tão organizado assim, certo? Então, em relação ao formato de junção, né, entre a parte materna e a parte fetal, ela pode ser difusa ou pode ser zonária. Difusa se o córyon viloso está ao redor de todo o córyon. Então, todo o córyon é viloso. A placenta ela vai envolver o embrião. E zonária, se ela for determinada a uma zona específica. Eu tenho o córyon viloso em uma região específica. A zonária, então, pode ser dividida em cotiledonar, circular ou discoidal. Cotiledonar é quando ela tem em pontos específicos que nós chamamos de cotilédonas. Circular é quando ela forma um cinturão, né? O córyon viloso ele fica só ali no centro do córyon, formando um cinturão. E a discoidal, que aqui a gente viu que ocorre em primatas, né? Ela é arredondada na região do polo embrionário. Então, placenta difusa a gente encontra em suíno e equino, a zonária cotiledonar, vaca, ovelha e cabra, a zonária circular, cadela e gata, e a zonária discoidal, os humanos, primatas e roedores. Então, vamos ver aqui como seria isso. A difusa, então, eu tenho córyon viloso ao longo de todo o córyon. A cotiledonar eu tenho em pontos específicos, que eu chamo de cotilédono. E aqui eu tenho córyon viloso. No restante, eu tenho córyon liso, que não forma placenta, né? Então, aqui a minha placenta ela está dividida em vários pontos, que são os cotilédonos. A circular, olha, ela forma um cinturão, né, no meio do córyon, e as extremidades têm córyon liso. E a discoidal, que a gente viu que forma um disco ali no polo embrionário do córyon, certo? Então, tá aqui, ó. Circular, a difusa, quer dizer, aqui é a discoidal, a difusa, a circular, a cotiledonária, tá? Então, elas estão, o córyon viloso está distribuído de uma maneira diferente. Só forma placenta onde tem córyon viloso, tá? Então, na placenta difusa, eu tenho uma distribuição uniforme das velocidades coriônicas no córyon. Então, todo o córyon tem velocidade, ó. Uma velocidade atrás da outra, tá? E nessas velocidades, eu tenho as trocas que são a placenta. Então, aqui está todo o córyon, né? Lembrando que esses embriões sofreram um alongamento. Então, todo o córyon está aqui. O embrião está aqui no meio. Em todo o córyon eu tenho trocas gasosas entre sangue materno e fetal. Ele é difuso. A placenta é difusa. Tem a cotiledonária.
Então, na cotiledonária, olha, eu tenho velocidades coriônicas em pontos específicos. Esses pontos específicos são chamados de cotilédones, tá? Então, velocidades coriônicas são restritas a áreas definidas, referidas como cotilédones, que são distribuídas por toda a superfície do córeo. Isso ocorre nos ruminantes. Então, tá aqui, ó. A gente tem aqui a parte materna, desculpa, a parte fetal, né, os vasos fetais, e temos aqui a parte materna, que é o endométrio, tá? Então, aqui é a velocidade terciária do córion e aqui é o endométrio. Então, o que vai acontecer? Esse embrião, quando ele se adere ao endométrio, né, ele forma essas velocidades coriônicas terciárias num local específico, essa velocidade é chamada de cotilédone, né? E o endométrio envolve essas velocidades, formando o que a gente chama de carúncula, tá? Então, aqui está o cotilédone e aqui está a carúncula. Então, isso vai ocorrer em várias regiões, né, ao longo do córion e ao longo do endométrio. Então, a carúncula é a parte materna da placenta e o cotilédone é a parte fetal da placenta, certo? É a velocidade terciária. Então, olha só, aqui a gente separou o endométrio do córion. Então, no córion, a gente vê que eu tenho o córion liso e em pontos específicos eu tenho o córion viloso, as vilosidades terciárias, que a gente chama de cotilédone. Essa é a parte fetal. E no endométrio, a gente tem as carúnculas, que são a parte do endométrio que vai envolver o cotilédone, vai estar em contato direto com o cotilédone para fazer as trocas. Os dois juntos formam a placenta, tá? Na verdade, cada reunião de uma carúncula com um cotilédone é um placentoma. A reunião de todos os placentomas é a placenta, certo? Bom, o placentoma, ele pode ser linear, ele pode ser côncavo e ele pode ser convexo. Vamos ver cada um, tá? Então, o placentoma convexo ocorre na vaca. Então, o que eu estou vendo aqui? Olha, a carúncula, ela está aqui por dentro, então o endométrio, ele está aqui por dentro, e a vilosidade ou cotilédone envolve o endométrio externamente, tá? Então, a carúncula está dentro e o cotilédone está ao redor, certo? Então, aqui a gente vê a carúncula e aqui a gente vê o cotilédone. Então, o cotilédone envolve a carúncula. A gente diz, então, que é um placentoma convexo, tá? Aqui, ó. O cotilédone são as velocidades que envolvem a carúncula, certo? Tá aqui. Quando a gente separa um do outro, a gente vai ver um placentoma assim, lisinho, tá? Porque a velocidade estava envolvendo a carúncula. Quando eu separo, a carúncula tá assim, ela é convexa. No placentoma côncavo, que ocorre em ovelha, a carúncula envolve o cotilédone, tá? O cotilédone está aqui no meio e a carúncula envolve ele. Então, tá aqui a carúncula, ó. A carúncula está aqui, em forma côncava, e o cotilédone entra aqui no meio, tá? Então, quando eu separo um do outro, eu vejo essa carúncula côncava com um buraco no meio, tá? Olha, a carúncula e o cotilédone. A carúncula envolve o cotilédone. Se eu puxo o cotilédone, a carúncula, então, fica com esse buraquinho. Ela é côncava, diferente da convexa, olha, que fica lisa, tá? Ela fica lisa porque ela está sendo envolvida pelo cotilédone, certo? Bom, a placenta circular, ela então ocorre aqui, ó, na região mediana do córion. Tá aqui, ó, aqui eu tenho placenta. Nas extremidades eu tenho o córion liso, tá? Tá vendo uma gata aqui dentro, um gato, né?
aqui está o córeo envolvendo toda ela. O córeo viloso está aqui na região mediana, central, formando um cinturão, e o córeo liso nas extremidades. Ó, a gente vê aqui, ó, os vasos todos para formar o cordão umbilical vêm dessa região circular central. Nas extremidades a gente não tem esses vasos fetais, né? Que vão formar a placenta, porque aqui é córeo liso. Aqui cortou o córeo, a gente está vendo liso, viloso aqui no meio e liso aqui, tá? Então, o embrião está aqui dentro da cavidade amniótica, está ligado a essa placenta circular. Então, ela é restrita a uma faixa no meio do córeo. Isso ocorre em carnívoros. E a placenta discoidal, que são as vilosidades que estão restritas a um disco no córeo, certo? Que ocorre, então, em primatas e roedores. Na rata, a gente tem esse tipo de placenta. Tudo bem? Então, a gente viu que ela pode ser discoidal, circular, cotiledonária, né, com 2 tipos de placentoma, ou difusa, ok? Difusa em suíno e equino, cotiledonária em ruminantes, circular em carnívoros e discoidal em primatas e roedores. Bom, uma terceira característica que a gente pode utilizar para poder classificar as placentas é quanto aos tecidos de interdigitação, ou seja, qual o formato da vilosidade e do endométrio. Na verdade, seria qual o formato da vilosidade, se é que ela é vilosidade, tá? Porque a gente está falando em vilosidade terciária, sempre vilosidade, mas nem todos têm essa forma de vilosidade. Então, a gente viu, né, que existe a placenta vilosa, que as vilosidades do córeo se interdigitam com o endométrio, como mucosa uterina. Isso ocorre em humanos, ruminantes, equinos e roedores, tá? Então, aqui as vilosidades terciárias. Mas em outros animais, ao invés de vilosidades, a gente tem pregas. Então, uma placenta pregueada, tá? Então, pregas na mucosa uterina e córeo se interdigitam. Então, não forma vilosidade, formam pregas. Olha aqui, ó, são pregas, tá? Isso ocorre em suíno. Suíno, se a gente for lembrar lá, ele tem uma placenta difusa. Então, eu não tenho vilosidade em todo o córeo, eu tenho pregas em todo o córeo, que faz com que a parte materna e a parte fetal da placenta se interdigitem, tá? E ocorre também em marsupiais, que tem aquela placenta córeo-vitelina. Em outros animais, a placenta é lamelar, ou seja, as pregas entre a mucosa uterina e o córeo se interdigitam, são pregas que se ramificam, tá? Elas são complexas com múltiplas ramificações. Então, são pregas, mas elas são ramificadas. Não são vilosidades, certo? Vilosidade é uma estrutura arredondada, né? Um tubo que se ramifica. Prega não, já é uma estrutura mais achatada. Então, são pregas que se ramificam. Isso ocorre em carnívoros e em macacos, né? Então, em macacos, eles têm lá, os primatas, eles têm a placenta discoidal, mas no lugar de vilosidade, ele tem essas lamelas, certo? Tem a placenta trabecular, que só ocorre nesse macaco calitrix, que é aquele micozinho que fica andando lá nos fios de alta tensão da faculdade, né? Esse micozinho, que a gente chama de mico, mas é um macaco calitrix, que ele tem uma placenta trabecular, formam trabéculas, tá? Achatadas, que vão se ramificando. Né? A trabécula ela é um pouco diferente das pregas, porque a prega é um pedaço grande que vai fazendo voltas. As trabéculas não, elas são meio que piramidais, né? As ramificações são mais piramidais, é como se fosse aquela raiz de árvore, que tem aquelas árvores centenárias lá no Jardim Botânico, tem essas raízes que são assim, de forma triangular, tá? São as trabéculas. E tem a placenta labiríntica, tá? Que o córeo é penetrado por lacunas ou canais. Então, são vários canais
né, que vão entrar no córeo, vários tubos que vão entrar no córeo não vão se ramificar como ocorre nas vilosidades, tá? Então, eles vão ali ser novelados, formando um labirinto ali dentro. Por isso a gente chama de labiríntico. Isso ocorre com roedores, morcegos, coelhos e alguns primatas, certo? Então, esses são todos os tipos de placenta, se a gente for classificar, né, o formato da camada de junção, né, a junção entre a parte materna e fetal da placenta, ela pode ser preguiada, lamelar, vilosa, trabecular ou labiríntica, certo? Independente do formato dessa placenta, dentro daquele formato que a gente viu, a reunião entre parte materna e fetal pode ter esses formatos. E a quarta característica que a gente pode classificar a placenta é quanto os componentes, os tecidos que formam a barreira placentária, tá? Então, se a gente for ver na parte fetal, o córeo, o que a gente encontra no córeo? Bom, o trofoectoderma, o mesoderma somático e os vasos sanguíneos fetais, certo? Então, como paredes, né, como barreiras, eu tenho o endotélio, um tecido conjuntivo, um mesênquima, um mesoderma somático, é tudo a mesma coisa, e o trofoectoderma. Então, eu tenho 3 camadas fetais. Na parte materna, o que eu tenho? Eu tenho o epitélio uterino, tenho o tecido conjuntivo uterino e tenho os vasos sanguíneos fetais, né? As vênulas, as arteríolas, certo? Então, eu tenho também o endotélio. Então, eu também tenho 3 camadas na parte materna. Tudo isso separando o sangue materno do sangue fetal. Tá? A gente tem que pensar que, como o embrião ele não degrada o endométrio, ele não se implanta no endométrio, em domésticos eu não tenho rompimento dos vasos sanguíneos maternos que jogam sangue lá no sincício trofoblasto. Porque aqui eu nem tenho sincício trofoblasto, tá? Então, aqui o sangue materno ele está dentro de um vaso sanguíneo. Então, como parede, eu tenho endotélio, conjuntivo e epitélio do endométrio, certo? Então, eu tenho 3 barreiras na parte materna e 3 barreiras na parte fetal, ok? Bom, dependendo da implantação desse embrião no endométrio, a gente vai ter essas 6 barreiras ou não, tá? Então, o embrião que só se adere ao endométrio, ele é chamado, ele não vai degradar nenhuma camada do endométrio. Então, eu vou ter aqui as 6 camadas formando a barreira placentária. Eu chamo essa placenta de epitélio corial. Tem embriões que se aderem pouco ao endométrio, né? O epitélio do endométrio vai se aderir ao trofoectoderma e vão formar uma camada só. Então, eles passam a ter 5 camadas. Eu tenho a degradação do epitélio do endométrio. Não chega a ser uma implantação, né? Mas ele se adere um pouco mais a esse endométrio. Essa placenta é chamada de mesocorial. Existem alguns animais que aderem o epitélio, né? Degradam o epitélio, degradam o conjuntivo, mas não chegam a degradar o vaso sanguíneo. Então, você tem aqui a degradação de 2 camadas. Então, ao invés de 6 camadas na barreira placentária, você passa a ter 4. E aí, eles são chamados de endocoreal. E tem a implantação, né, total, que você degrada epitélio conjuntivo e vaso sanguíneo materno, que é o que acontece, por exemplo, no humano, né? Que então o sangue extravasa para dentro do sincício, porque nesse caso aqui o embrião degradou todas as camadas do endométrio, né? Ele se implantou no endométrio. E aí a gente chama de placenta hemocoreal. Então vamos ver aqui a característica de cada uma novamente. Então, a epitélio corial, eu não tenho degradação de nenhuma camada, nem do embrião, nem do endométrio. Então, a barreira placentária é formada por 6 camadas, tá? Isso ocorre na placenta do tipo difusa. Então, a placenta do tipo difusa, eu vou ter ali, ela distribuída ao longo de todo o córeo, tá? E nem o epitélio fetal, nem o uterino são danificados. O embrião só encosta no endométrio, ele se adere sem degradação de nenhum
componente, certo? E ali, nessa placenta, eu vou formar as lamelas, né? Ou seja, vão ter voltas aqui entre a parte materna e a parte fetal, mas a barreira placentária vai continuar com 6 camadas e essas 6 camadas vão permitir trocas entre sangue materno e fetal, tá? Isso ocorre com marsupial, égua e porca. A barreira mesocorial também pode ser chamada de sineptélio corial. Eu tenho a fusão do epitélio do endométrio com o trofoectoderma, tá? Os dois se fusionam formando um epitélio só. Então, você vê que a implantação aí, né, a aderência do embrião, ela é um pouco maior ao endométrio, tá? Isso ocorre na placenta cotiledonária. Então, na placenta cotiledonária, o embrião ele vai se aderir todo, né, ao epitélio do endométrio e em algumas regiões vão formar os cotilédones, certo? Então, isso ocorre em ruminantes. E essa placenta, ela passa a ter 5 camadas, né? Porque essas duas se fusionaram. A placenta endocorial ou endotélio corial, o que acontece? Eu degrado o epitélio do útero, né, do endométrio, e o tecido conjuntivo. Então, eu degrado 2 camadas. Então, eu passo a ter 4 camadas na junção, né, na separação, na barreira placentária, certo? E aí isso ocorre em carnívoros e em morcego. E sempre a placenta do tipo circular. Então, a circular ocorre destruição do endométrio e do epitélio coriônico. Formam um contato direto com o capilar endometrial. Né? Endométrio e tecido conjuntivo, na verdade, não é epitélio coriônico, é um tecido conjuntivo. Porque a gente degrada sempre a parte materna, nunca a gente degrada a parte fetal. O feto nunca é degradado. Ele degrada o endométrio para poder se ligar ou se implantar nele, tá? E a placenta hemocorial degrada os 3 componentes do endométrio, tanto o epitélio, quanto o conjuntivo, quanto o vaso sanguíneo. Então, eu passo a ter 3 camadas, sendo que a gente sabe que, na verdade, esse vaso sanguíneo ele só vai fazer trocas com o sangue materno quando ele está bem periférico aqui, eu não tenho mesoderma entre ele, mas o mesoderma permanece aqui, tá? Isso ocorre em roedores e em primatas na placenta discoide, certo? Então, olha, a epitélio corial eu não degrado nada. A mesocorial eu tenho uma fusão do epitélio materno, né, do endométrio, com o trofoectoderma. Na endotélio corial eu degrado o mesoderma e o epitélio do endométrio. E na hemocorial eu degrado o endotélio, mesoderma e epitélio do endométrio. Você vê que aqui, ó, a parte fetal nunca é degradada, tá? E a gente também pode falar um pouquinho mais das placentas, né, em relação ao endométrio, como que a placenta se relaciona com o endométrio. Então, existe placenta decidual, que é aquela em que o contato entre a mãe e o filho é mais íntimo. Todo o blastocisto se desenvolve dentro da parede uterina, tá? Então, células do conjuntivo da mucosa se transformam em células deciduais, como a gente viu que ocorria em primatas. E no parto ocorre uma hemorragia. Então, isso ocorre com humano, gata, cadela e roedores, tá? Então, ocorre na placenta circular e ocorre na placenta discoide. Então, tanto a circular quanto a discoide, elas realmente se aderem, né, ao endométrio fortemente. Então, você vê que a discoide, ela é hemocorial, né, ela degrada as 3 camadas. E se a gente voltar aqui, ó, a circular, ela é endocorial, né? Degrada as 2 camadas do endométrio. São as que mais degradam o endométrio, é o que o embrião se adere melhor no endométrio, são as que vão ter a reação decidual, que vão formar as decíduas, tá? E aí, durante o parto, você tem
hemorragia. E as não deciduais são aquelas que o contato entre o filho e a mãe é pequeno, não tem quase nenhuma degradação do endométrio, tá? É feito por digitações, vilosidades que penetram nas depressões, certo? Então, isso ocorre com a placenta difusa e com a placenta cotiledonária. Então, tá aqui difusa e difusa. E aqui a cotiledonária, ó. Você vê os cotilédones direitinho na placenta, tá? Então, a aderência aqui entre a parte materna e fetal é muito pequena, então não provoca hemorragia, você separa facilmente a parte materna da parte fetal, tá? Isso ocorre em égua, ruminantes e porcas. Então, se a gente for fazer um quadro geral, né, a gente tem as placentas que são deciduais e as não deciduais. A gente pode caracterizar elas de acordo com o local, né, o formato das vilosidades, a histologia da barreira placentária, né, e os exemplos. Então, olha, as placentas não deciduais são a difusa e a cotiledonária. A difusa é sempre epitélio corial, ou seja, na difusa eu não tenho degradação de nenhuma camada do endométrio. Isso ocorre com égua e com a porca. A cotiledonária é mesocorial, isso quer dizer que os epitélios materno e do embrião, eles se fusionam, formando um epitélio só. Tá? Eu passo a ter 5 camadas. Isso ocorre com os ruminantes. Tudo bem? As deciduais podem ser circular ou discoidal. Circular é endocorial sempre, ou seja, circular ela degrada epitélio e conjuntivo do endométrio. Isso ocorre com a cadela e com a gata. E a discoidal é sempre hemocorial, degrada todas as camadas do endométrio, epitélio, conjuntivo e endotélio. Isso ocorre com a mulher, os primatas, né, as macacas e roedores, tá? Então, se a gente for fazer um resumão, né, a gente vai ver aqui que os roedores, eles têm placenta excêntrica, ou seja, ela se localiza ali na cavidade uterina, né? Na verdade, ela se insere ali no meio de uma, ai meu Deus, como é que fala? Depressão, né? Numa glândula ou numa depressão do endométrio, tá? É córeo alantoide direto, não tem cório-vitelina. Tem o formato discoidal, tá? Tá aqui da rata. Formato discoidal. É vilosa, né? Então, nessa região aqui, eu tenho vilosidades. Hemocorial, quer dizer que degrada todos os componentes do endométrio. E decidual, quer dizer que tem sangramento, né, após o parto. Os carnívoros, de maneira geral, tá aqui em cima, tá ao contrário, né? A gata e a cadela. A implantação é superficial, ou seja, eles se aderem ao endométrio e ficam na cavidade uterina. Tem placenta cório-vitelina e córeo-alantoide. Então, tem córeo-vitelina nos 21 primeiros dias e depois é substituída pela córeo-alantoide. É uma placenta circular, tá aqui, tá? Lamelar, ou seja, aqui ao invés de vilosidades eu tenho lamelas. Endocorial, porque degrada epitélio conjuntivo do endométrio, tem 5 camadas na barreira placentária e por isso é decidual, também tem sangramento, certo? Essas são as deciduais. As indeciduais ou não deciduais ocorrem em ruminantes, né, a vaca e a ovelha, que a implantação é superficial, então também só se adere ao endométrio e fica na cavidade uterina. Córeo-alantoide é direto. Cotiledonária, né, em pontos específicos, ó, cotiledonária. Vilosa, ou seja, nessas regiões do cotilédono tem vilosidades. É mesocorial, porque eu tenho só a fusão dos epitélios materno e fetal. E não decidual, porque na hora do parto, né, eu separo facilmente a parte materna da fetal sem ter sangramento, tá? E equinos, também a implantação é superficial. Tem placenta córeo-vitelina, que depois é substituída pela córeo-alantoide. A placenta é difusa, tá?
vilosa, então tem vilosidade ao redor de toda a placenta. Epitélio coreal, então não degrada nada, e não decidual. E suíno, que a implantação também é superficial, tem a placenta coriolentóide direta, é difusa, é pregueada, então observem que a difusa ela pode ser vilosa ou pregueada, tá? Então, no caso aqui de suínos, ela é difusa, mas ela é pregueada. Epitélio coreal também, ou seja, não tem degradação de nada e não decidual, tá? Então, a gente consegue classificar a placenta de acordo com todas essas características, tudo bem? Aqui, então, só alguns animais na placenta para a gente observar. Olha, o elefante é uma placenta o quê? A gente vê que a placenta está só aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui no meio saem os vasos e forma o cordão umbilical. Então, essa é uma placenta circular. Né? Ela está aqui, ó, no cinturão, formando tipo um cinto no animal. Aqui a gente tem um golfinho, né? A gente vê aqui, ó, que a placenta está distribuída ao longo de todo o córeo, então é uma placenta difusa, tá? Quando a gente vê vasos sanguíneos ao redor de todo o córeo, é porque ela é difusa. E aqui um cachorrinho, também mostrando que é uma placenta circular. Aqui no meio eu tenho vaso sanguíneo, ó. Aqui eu tenho trocas entre sangue materno e fetal. O restante é córeo liso, né? Eu não tenho aqui placenta, ok? E a humana, né, que é discoidal, é um disco da onde sai o cordão umbilical, certo? Então, gente, é isso, né? A organização da placenta ela é um pouco diferente, porque isso depende da implantação. Então, quando o embrião se implanta completamente, ele forma um tipo de placenta. Quando ele não se implanta, né, a placenta ela é um pouco diferente. Então, ela pode estar distribuída ao longo de todo o córeo ou pode estar em regiões específicas, né? Se for pontos específicos, é cotiledonária. Se for uma estrutura formando um cinturão, é circular. E se for redonda, é discoidal. Tudo bem? Então, é isso. E então, até a próxima aula.